Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal. E a mensagem de hoje, eu tenho certeza que ela vai mexer muito com você. Ela faz uma ligação direta com a nossa última mensagem que foi postada na quarta-feira, e eu tenho certeza que a mensagem de hoje também vai mexer de uma forma muito direta com você. Então, antes de nós darmos seguimento, já curta esse vídeo, já deixa o seu comentário, já compartilha com seus amigos e manda para eles essa mensagem que eu tenho certeza que ela vai ser poderosa para a sua vida. E eu quero que você abra comigo no livro de Atos, no capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 20. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 20. Vou te passar um pouco do contexto do que estava acontecendo ali antes de nós irmos para o texto, tá? Esse texto ele acontece um tempo logo depois que Jesus subiu aos céus, e depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos retornaram para a hospedagem onde eles estavam, se reuniram ali os discípulos, mais 120 pessoas, e nessa reunião Pedro começa um discurso dizendo que Judas fez parte do grupo de discípulos, caminhou junto com eles e que ele serviu de caminho para que se cumprisse aquilo que estava escrito a respeito de Jesus, de que ele seria morto e que precisaria morrer para ressuscitar o terceiro dia. E Pedro passa todo esse panorama e agora nós chegamos exatamente no momento onde Pedro vai continuar a sua fala. E livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 20, vai dizer o seguinte: porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. E sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós aos céus. É fundamental que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. E então propuseram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, afirmaram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual desses dois homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. E em seguida lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. E assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Eu quero que você pare para pensar o seguinte: aquelas pessoas estavam todas reunidas ali, elas acreditavam verdadeiramente em quem Jesus era e no que Jesus havia feito. Aquelas pessoas estavam ali, elas estavam extasiadas e completamente entregues a um propósito no qual Jesus havia deixado aqui na terra. Essas pessoas elas estavam admiradas e elas ansiavam muito por caminhar junto de Jesus. Mas então Jesus morre e quem fica são os 12 discípulos. Jesus ressuscita e deixa a mensagem aos 12 e os 12 vão continuar aquele ministério que Jesus começou. E eu quero que você se veja nessa cena. Você vê ali 12, no caso 11 homens que você admira muito pelo trabalho que eles fazem, pela mensagem que eles carregam, e de repente o seu nome é citado para talvez fazer parte desse grupo de 11 homens que estão revolucionando o mundo e vão mudar a história. E eu quero que você se coloque no lugar de Matias e de Barsabás. Aqui vamos chamar ele de José, que é o primeiro nome dele. Imagine José e Matias aguardando o momento da escolha de quem seguiria junto com os 11 apóstolos. Quem faria parte daquele grupo que está fazendo tanto movimento e que está carregando as mensagens do Mestre? E de repente a sorte é lançada e Matias é escolhido.
O que me chama a atenção é que a Bíblia não vai me falar mais nada sobre Barsabás. A Bíblia não me fala mais nada sobre esse homem que foi cogitado de entrar entre um dos 12 apóstolos. E aqui entra algo muito importante nós analisarmos, que é sobre a importância de você saber aonde é que está o seu coração. A importância de você saber quem você realmente é e o que você realmente carrega. Para Barsabás ser cogitado como um dos apóstolos, provavelmente ele já não era uma pessoa comum. Muito provavelmente para ele ser cotado como um dos 12 apóstolos, ele já carregava dentro de si a imagem de Cristo. Para ele ser cogitado como um dos 12 apóstolos, muito possivelmente, ele já era uma pessoa diferente, que servia, que estava sempre disposto. E o que eu quero perguntar para você é: será que você realmente precisa de um cargo ou de um título para só então fazer o que deve ser feito? Será que você está esperando por uma promoção ou por um título que vai colocar o seu nome em destaque para só então você começar a caminhar em direção àquilo que já é a sua missão? O que eu quero levar você a refletir é que enquanto algumas pessoas estão esperando o momento certo ou o título certo para poder fazer algo, existem pessoas que estão sem título, que estão completamente desconhecidas e estão impactando o mundo através daquilo que elas fazem. E sabe o que mais alegra o meu coração é que a Bíblia não me diz absolutamente mais nada sobre Barsabás. Mas eu tenho quase convicção de que mesmo não tendo sido escolhido entre os 11, entre os 12, ele continuou fazendo a missão que Cristo havia deixado para ele, porque eles entendiam que não era sobre o cargo, sobre o título, mas era sobre a mensagem que Jesus havia deixado. Eles caminharam com Jesus por um propósito, eles estavam junto de Jesus por um propósito, eles comeram na mesa com Jesus por um propósito, e esse propósito nunca foi sobre eles. Esse propósito sempre foi aquilo que Deus quer fazer aqui nessa terra. E eu leio essa história e eu vejo um grupo de homens que foram extremamente relevantes no caminhar de Jesus aqui nessa terra. E eu vejo eles agora selecionando alguém para fazer parte desse grupo que vai estar à frente da criação da igreja, à frente da propagação do evangelho. Só que ao mesmo tempo, no mesmo livro, no livro ainda de Atos, agora no capítulo de número 9, eu vejo uma outra situação. Eu vejo uma situação onde eu tenho uma pessoa que é um assassino de cristãos, que persegue a igreja, que persegue os cristãos e que de repente, Atos capítulo de número 9, versículo de número 3, vai dizer o seguinte: E entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. E então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: Quem é, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. E os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos e podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. E Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. E então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Aqui nós temos uma outra situação. Nós vemos um homem que estava completamente corrompido. E agora o próprio Jesus aparece para ele e o chama e diz: Saulo, eu quero que você venha fazer parte do projeto que eu estou fazendo aqui nessa terra. E isso é uma das coisas mais lindas que nós podemos ver, porque isso nos mostra que ainda que os homens não te escolham, ainda que os homens não te vejam, Deus não parou de olhar para você.
Ele sabia que dentro do coração de Paulo existia algo a mais, de que Paulo não era um perseguidor. Jesus sabia quem era Paulo de verdade, sabia que dentro de Saulo existia uma chama que queimava por algo que ele ainda não conhecia. Assim como Jesus, quando ele olhou para Simão, ele olhou e falou assim: tu és Pedro. Tu não és Simão, tu és Pedro. Jesus viu algo neles que ninguém mais via. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é: Deus está vendo você. Deus te enxergou. Daniel, mas eu não fui escolhido para fazer parte dos 12, mas o seu coração não mudou. E por isso você é escolhido. Daniel, mas eu não fui chamado para fazer parte do projeto, mas você não parou e por isso você é escolhido. Daniel, mas não fui convidado para isso, para aquilo, mas Deus enxergou você e Ele falou assim: meu negócio é com você, o meu projeto é com você, a mudança de vida que eu quero é de você. Um dia eu estava conversando com um pastor, eu falei assim: pastor, como que a gente pode, no meio dessa geração, desse tempo tão diferente, conseguir viver um namoro, uma preparação para o casamento de forma santa? Eu não consigo encontrar ninguém que seja referência para mim nesse aspecto de que conseguiu casar ainda sem ter relações sexuais com o parceiro. E o pastor virou para mim e falou assim: Daniel, se você não encontra uma referência, é porque você foi chamado para ser a referência necessária. E o que eu quero dizer para você é que talvez você esteja falando: Daniel, mas os meus pais sempre deram mais atenção para os meus irmãos, e isso e aquilo, as oportunidades não se abriram para mim, mas é porque Deus tem um propósito diferente com você, Ele tem um projeto diferente com você, e Ele quer que você seja o testemunho vivo daquilo que a sua família não viveu. Talvez você tenha desistido de ter a sua família, porque você fala: na minha casa só teve divórcio, mas na sua casa não vai ter divórcio. Talvez você esteja preocupado, porque você fala: as pessoas da minha família têm uma doença crônica, mas você vai ser o alvo do milagre, que não vai ter a doença, e se tiver a doença vai ser curado. Você vai ser o alvo dos milagres de Deus, e é por isso que Ele não vai trabalhar com você da mesma maneira como Ele trabalha com todo mundo. Enquanto Matias está sendo escolhido pelos homens, eu tenho certeza que Barsabás já tinha sido escolhido por Jesus, porque ele decidiu caminhar. Só que você precisa entender, não tem como Deus escolher você se você não escolher também permanecer junto dele. Paulo teve um encontro lindo e maravilhoso, mas ele nunca viu Jesus em terra. Barsabás, pelo contrário, ele não foi escolhido para fazer parte dos 12, mas ele viu tudo o que Jesus fez. Ele viu a vida que Jesus viveu, ele caminhou ao lado dele, ele viu tudo o que aconteceu, ele sabia quem era Jesus na sua mais profundidade. O que eu quero dizer para você é que você não depende de um chamado, você não depende de uma escolha, você não depende de um cargo, você não depende de absolutamente nada para conhecer Jesus em verdade. Daniel, mas eu sou uma pessoa pecadora. Paulo também era, e Jesus se apresentou para ele. Ainda assim, apesar da condição de Paulo, Jesus ainda amava Paulo tanto quanto amava Barsabás, e tanto quanto amava Matias, quanto amava Pedro, quanto amava todos nós. O que eu quero te trazer é a reflexão nessa sexta-feira de hoje é que você foi visto apesar de você mesmo. Deus olhou para você, Ele olha para você e Ele te chama hoje. Venha, filho amado, fazer parte do que eu tenho preparado para você. Que nunca se apague do seu peito o desejo, a vontade de conhecer a Jesus face a face. De modo que, independente do cargo, ainda que você não seja escolhido, ainda que você não veja nada acontecer, o seu coração permaneça crendo, confiando e querendo conhecer mais e mais Jesus. Você não é os rótulos que colocaram sobre você. Você é filho amado de Deus e Ele te espera ansioso para ter um tempo a sós com você. Que Deus te abençoe, que Deus possa iluminar a tua mente, acalmar o teu coração e que o Espírito Santo venha te dar direção, porque ninguém que anda com Deus fica perdido. Nós nos vemos na semana que vem, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, com mais um devocional.
Deus abençoe.